Olá, eu vou falar a respeito da síndrome de Lowe. O que é a síndrome? Ela é uma doença óculo-cérebro-renal com graves manifestações no organismo devido ao déficit de uma enzima, a fosfatidilinositol e o bifosfato 5-fosfatase. É uma doença complexa que afeta a função da membrana celular e a sua capacidade de se modificar, migrar e comunicar através das vesículas de transferência. Recentemente foi descrita uma forma mais leve com o mesmo gene, a chamada doença de Dent tipo 2. A enzima que controla a quantidade de aminoácidos e os fosfonositodos que existem na superfície celular e outras superfícies membranosas internas. Então, essa doença ela afeta essa enzima. E no déficit dessa enzima, que a abreviatura seria FBF, quando não tem a quantidade correta dessa enzima, dá origem a alterações nos diferentes tecidos e órgãos que podem manifestar no recém-nascido com má formação em útero, como no caso da doença das cataratas. E como ela se manifesta clinicamente? Normalmente se manifesta no recém-nascido por hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular, por hiporreflexia, que é a diminuição dos reflexos tendinosos, e cataratas. No olho, a catarata apresenta-se geralmente no recém-nascido, é frequente e evolui para um glaucoma, que seria o aumento da pressão intraocular na infância. E no sistema nervoso, ao nascimento, a manifestação mais visível no recém-nascido é a hipotonia, que causa dificuldades alimentares em razão da fraqueza muscular. Ocorre também o atraso mental, que manifesta-se por alterações comportamentais como irritabilidade, auto- ou heteroagressão. Por fim, a epilepsia manifesta-se com frequência. Mais da metade dos doentes com mais de 18 anos apresentam epilepsia. No rim, normalmente as alterações não se manifestam na nascença, mas nos primeiros meses de vida. A gravidade da doença renal é variável e progride com a idade. Concomitantemente, surge o chamado síndrome de Fanconi, que seria com a perda do bicarbonato, água e sais pela urina. A eliminação renal excessiva de fosfatos pode levar ao raquitismo. Por que acontece esse déficit do FBF? Cada uma das alterações metabólicas do nosso organismo é determinada geneticamente e herdamos dos nossos pais a informação genética correta ou com as alterações. Na síndrome de Lowe, as mutações no gene OCRL1 dão lugar a uma proteína fosfatase alterada que não funciona eficazmente. É uma doença ligada ao cromossomo X, o que significa que as mulheres geralmente são as portadoras da doença, mas não apresentam sintomas. Sendo que nos homens a doença se manifesta quando recebem da mãe o X com a mutação. O diagnóstico através de análises na urina e no plasma podem fazer suspeitar da doença. São alterações sugestivas, mas não são específicas da doença. O estudo laboratorial da atividade enzimática da fosfatidilinositol 4 e 5 e bifosfato 5-fosfatase em meio de cultura de fibroblastos é utilizado para o diagnóstico, mas a confirmação é feita pelo estudo da mutação do gene OCRL1. O tratamento seria em relação a cataratas, deve ser precoce para evitar a perda da visão e o uso de óculos para benefício e melhoria. Se surgir o glaucoma, deve controlar-se a tensão intraocular com medicamentos. E no que se refere a alterações neurológicas, deve iniciar-se a estimulação precoce com acompanhamento de fisioterapia e um adequado programa psicológico para prevenir futuras alterações comportamentais. Já a epilepsia deve ser tratada com antipiléticos e os problemas renais devem ser controlados com suplemento de acordo com o déficit.
e a criptorquidia melhora com tratamento hormonal ou pode ser corrigida cirurgicamente. O que se pode fazer para evitar o déficit dessa enzima? Pode ser feito um aconselhamento genético a estas famílias se houver uma história familiar da doença. Para o diagnóstico pré-natal, a forma mais eficaz é o estudo genético do feto, já que já se conhece a mutação que causa essa doença. E a outra doença comentada, que é a dente tipo 2, é uma doença causada pela mesma mutação da síndrome de Lowe, o OCRL1, mas nesse caso a proteína fosfatase mantém parte da sua função, pelo que os sintomas se limitam às manifestações de foro renal. Não apresentam cataratas nem manifestações neurológicas. Assim, então, a síndrome de Lowe é uma doença hereditária cujo diagnóstico e tratamento precoce podem melhorar muito a qualidade de vida dos doentes.